Fala, nação rubro-negra, venho aqui falar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo no Mengão Queridão, como contratação de jogadores, óbvio, vamos falar sobre o Léo Ortiz, vamos falar também de Gustavo Grossi, sabe dessa contratação do Mengão Queridão, não? Caraca, ela é importantíssima, tanto quanto é de um jogador. Aguenta aí que eu vou te contar quem que é. E vou falar também sobre renovações contratuais. O Flamengo começou a fazer as suas renovações. Calma, o Gabriel vai ficar pro ano que vem. Vai ter que provar que pode ser jogador do Mengão Queridão. Ainda mais depois das declarações que caíram feito uma bomba na cabeça da diretoria que ele deu no último podcast, que ninguém gostou. Mas olha só, falando sobre as renovações, o Everton Ribeiro finalmente recebeu a proposta assinada, escriturada no papel timbrado do Mengão Queridão para poder seguir no grupo de jogadores rubro-negros. É isso mesmo, se o jogador quiser, 2024, a Gávea, o Ninho do Urubu, o Manto Sagrado ainda farão parte da sua vida, mas não da maneira como vem fazendo até aqui. O Flamengo fez uma proposta por Everton Ribeiro, proposta esta, que não é a proposta que o Marcos Braz gostaria de oferecer, isso porque passou pelo crivo do Bernardo Amaral e do Rodrigo Tostes, conselheiro também responsável pelo Conselho de Futebol do Flamengo, junto com os outros membros, e o vice-presidente de Finanças do Mengão Queridão. A princípio, a proposta para Everton Ribeiro seria de 2 anos, mantendo o salário que o atleta joga hoje. Isso, Bernardo Amaral e Rodrigo Tostes vetaram imediatamente, que era a proposta que o Braz queria que chegasse até o jogador. Com isso, a proposta que foi entregue ao Everton Ribeiro é uma proposta de apenas 1 ano de contrato, com redução nos valores pagos a bônus, premiações e cláusulas por metas alcançadas. Não se pode mexer na questão salarial da CLT do atleta, mas em todos os outros valores que são variáveis de acordo com aquilo que o atleta produz, esses sim tiveram os valores alterados e diminuídos. Foi o que aconteceu com o Diego Ribas, e o Diego aceitou todas as reduções de boa e por isso permaneceu no Flamengo por mais uma temporada. O destino do Everton Ribeiro é muito parecido com o destino que teve o Diego Ribas. Há muito tempo, a assessoria do Everton Ribeiro, os empresários do Everton Ribeiro, vem torcendo o nariz para essa possibilidade de proposta de renovação do Flamengo. Agora a coisa é oficial. Vamos ver como é que o jogador vai resolver essa pendenga. Porque o atleta pode não aceitar, e aí clubes como o Grêmio, São Paulo, Corinthians já fizeram contato com o jogador, ou pode fazer alguma contraproposta. Flamengo, melhor isso daqui, faz isso daqui e tal. Eles podem tentar alguma coisa junto ao Flamengo. O Flamengo vai ter a possibilidade de dizer sim ou não ao Everton Ribeiro. Mas a proposta foi entregue. E o Flamengo só faz a proposta depois de muito conversar com o atleta, com o staff do atleta. Desta vez, não teve como o atleta ganhar muitas coisas, não. É isso daí e vamos ver qual que vai ser a resposta do Everton Ribeiro. Particularmente, acho que o Everton vai acabar aceitando, porque a estrutura que o Flamengo tem e os títulos que o Flamengo disputa, estando bem, estando mal, o Flamengo sempre disputa títulos, vai fazer com que ele repense. Uma ida para o Grêmio não seria legal, para o São Paulo também não. Aliás, o São Paulo teve um doping financeiro esse ano, né? Vocês viram a notícia aí que mesmo ganhando a Copa do Brasil, o São Paulo fecha o ano no vermelho. Como que você monta um elenco com Rames Rodrigues, com Lucas Moura, com Rafinha, entre outros atletas, ganha 90 milhões de reais de premiação numa única competição e termina o ano no vermelho? Porque teve doping financeiro. Mas quando é as equipes paulistas, né, quando é o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, aí ninguém fala em fair play financeiro. Mas deixa o Flamengo trazer o esquadrão de jogadores que está aprontando para trazer aí, que rapidinho a imprensa paulista fala em fair play financeiro. O que eles não sabem é que o fair play financeiro para o Flamengo é excelente, porque o Flamengo já segue as regras rígidas de um fair play financeiro que é imposto, por exemplo, na Europa. Agora, e as equipes paulistas? Como que o São Paulo montou esse time sem ter dinheiro para pagar? Doping financeiro. Coloquem o fair play financeiro
no futebol brasileiro e nós veremos o quarteto paulista todo jogando a Série B. Não tenham dúvida disso. Mas falando nas potências que o Flamengo está trazendo, uma delas, para mim, seria de suma importância. Estou falando de Gustavo Grossi. Fabrício, quem que é Gustavo Grossi? Até agora eu não vi ninguém falando do nome desse jogador, só você. Não é jogador, não. Gustavo Grossi é um profissional que trabalhou em alguns clubes na Argentina e que teve seu trabalho coroado ao lado de Marcelo Galhardo no River Plate. O cara revelou nomes muito bons para o River Plate. Sobre o comando dele e do Marcelo Galhardo, o River Plate formou e vendeu muito bem vendido mais de 50 jogadores. Sabe o Enzo, que foi para o Benfica e agora está lá no Chelsea? Foi formado pelo Gustavo Grossi. Eu vou falar de mais um jogador aqui que vocês não vão conhecer, mas se vocês pesquisarem, talvez vocês achem alguma coisa com o nome desse cara. Nicolás de la Cruz, totalmente desconhecido da torcida rubro-negra, ninguém sabe quem é, formado pelo Gustavo Grossi. O Gustavo Grossi é um profissional que chegou no River Plate para reformular e reestruturar, através de projetos, a base do River Plate, que está sendo a base de sustentação financeira do clube argentino. Hoje ele está no Internacional de Porto Alegre. Lá no Inter, há uma cobrança muito grande em cima dele, há algumas polêmicas envolvendo o nome de Gustavo Grossi que chatearam o cara. O cara mora na Serra Gaúcha, a família dele está toda na Serra Gaúcha. Então, quando termina um jogo ou quando termina uma viagem da base do Internacional de Porto Alegre, ele vai para a Serra Gaúcha. E os torcedores colorados brigam muito com ele, acham que ele tem que ficar na capital gaúcha, que ele tem que ficar em Porto Alegre, que ele não pode viajar. Houve muita polêmica em cima do Gustavo Grossi, o que encheu o saco do diretor, e ele estava disposto a largar o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo teve conversas com o Gustavo Grossi, mas agora a diretoria do Inter resolveu que não vai deixá-lo sair, que vai mantê-lo lá, que vai segurá-lo lá e vai fazer de tudo para manter lá. Gente, falando sério, eu brinco muito que eu gosto da leveza das informações, mas o Gustavo Grossi seria de suma importância para nós nas categorias de base. Hoje, quem fica responsável pela transição dos jogadores e por parte da formação dos jogadores é Carlos Noval, Juan e Fabinho Soldado. Carlos Noval é um monstro nas categorias de base, mas foi deslocado para trabalhar mais na transição, deixando de fazer aquela tarefa que ele fazia antes. Juan e Fabinho Soldado são caras que trabalham mais olhando as categorias de base. A gente sabe a competência que esses dois caras têm. Então, ter um projeto para o Gustavo Grossi trabalhar dentro das nossas categorias de base seria algo como trazer o Nicolás de la Cruz para jogar no elenco profissional do Flamengo. É um cracaço de bola e, para mim, a torcida teria que pressionar o Brás e todos os outros dirigentes do Flamengo que possuem redes sociais para insistir na contratação desse cara, que ele é brabo, ele é tenso, mas ele sabe executar um projeto. E ele só trabalha com projetos. Ele não é o cara que você vai colocar lá na base e falar assim, ó, resolve. Não, tem que montar um projeto, tem que montar toda uma situação para ele poder executar. E se deixar o cara trabalhar do jeito dele, ele vai fazer bem, vai fazer uma base muito mais forte do que essa que nós temos hoje. Então, o Inter está fazendo de tudo para segurar esse profissional lá e tem que fazer mesmo, e eu acho que o Flamengo tem que fazer de tudo para tirar esse cara de lá, porque pode ser um boom nas nossas categorias de base. Hoje eu falei para vocês no Verdade Vermelho e Preto sobre nomes da nossa categoria de base que o Tite está olhando, e eu acabei esquecendo de falar do nosso querido Verton. O Verton também é um jogador, o Ayrton, né? Também é um jogador que está sendo observado pelo Tite, que vem com recomendações muito boas para o treinador e seleção brasileira e que também vai ser observado junto com o Santiago Campos e junto com o lateral direito, lateral esquerdo, Marcos Paulo. Então eu tinha esquecido de falar do Ayrton no vídeo do Verdade Vermelho e Preto, estou complementando aqui agora a informação. Agora o seguinte, nação, tudo no Flamengo vira novela. Vocês não podem me xingar por isso. Não sou eu que estou à frente das negociações. Mas eu entendo tanto a sua insatisfação
quanto tudo no Flamengo virar novela. Antigamente, nas outras gestões, virava novela porque a gente precisava ficar pedindo desconto, às vezes pedindo até pinico para negociar um jogador ou outro. Agora nós temos tanto dinheiro que os caras querem sugar o máximo de dinheiro possível do Mengão queridão. Então o Flamengo tem que trabalhar daqui, trabalhar dali para não deixar isso acontecer. Bom, mais uma novela inaugurada no Flamengo. É a novela Léo Ortiz. O Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros ao Bragantino, que foi prontamente recusada. O Bragantino pediu 7 milhões de euros pelo Léo Ortiz. O Flamengo foi lá e ofereceu 6 milhões de euros. O Bragantino foi, por 6,5 a gente negocia. Aí o Flamengo chegou perto dos 6,5 de euros. Pô, Fabrício, se chegou nos 6,5 de euros, que é o que a equipe paulista queria, então assunto encerrado, contratação feita. Além do que, o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. Só que nesse meio tempo, um sujeito chamado Thiago Escuro entrou no meio da negociação. Thiago Escuro foi um baita de um dirigente do Red Bull Bragantino que eu pedi a contratação dele pelo Flamengo. O Flamengo nunca escuta mesmo, né? Deixou o cara ir embora para o Mônaco da França. Conhecendo as qualidades do Léo Ortiz, o Thiago Escuro estava esperando só o Léo Ortiz se recuperar para poder indicá-lo à equipe francesa do Mônaco. E isso foi feito. Enquanto o Flamengo negociava com o Léo Ortiz, o Mônaco fez sondagens ao Bragantino pelo atleta. E o Bragantino acha que pode conseguir de 7 a 8 milhões de euros no atleta, caso o Mônaco se interesse mesmo pelo jogador. Por isso, o time do Bragantino está dando uma cozinhada no Flamengo, está dando uma segurada no Flamengo, demora para responder e tal, para ver se o Mônaco chega com a proposta e eles vendam o jogador para lá. Primeiro, os valores serão mais altos do que o Flamengo está oferecendo. Segundo, a equipe paulista, obviamente, prefere vender o atleta para fora do país do que para reforçar um candidato direto a título como o Bragantino. E se você acha que eu estou de zoeira, olha o Bragantino, o que fez com o Flamengo hoje, lá em Bragança Paulista, no Abia Bichedi. Dá uma olhada no espancamento que foi. Lutou com o Flamengo pelo 4º, 3º lugar do Campeonato Brasileiro até o finalzinho. Então os caras são uma realidade no futebol. E assim como Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo dificultam a contratação de jogadores entre eles, o Bragantino está nessa roda também. Com uma gestão excepcionalmente profissional, os caras vão cozinhar o Flamengo até terem a resposta em definitivo da equipe do Mônaco. Mais uma novela no Flamengo. Nicolás de la Cruz está com uma inflamação e está tratando dessa inflamação no tendão, aquele famoso tendão dele, para poder estar ativo para fazer sua despedida no dia 22, no Troféu dos Campeões lá na Argentina. O jogador uruguaio quer ter a oportunidade de dizer tchau para os torcedores do River Plate neste jogo. Portanto, o Flamengo que acerta os últimos detalhes para realizar sua contratação, só deve realizar a contratação depois do dia 22. Aí, o jogador entra de férias e deve se apresentar ao Flamengo, caso a negociação dê certo, uma semana depois dos outros jogadores rubro-negros. Nação, essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse momento. Qualquer novidade, vocês sabem, eu volto para atualizá-los. Peço para que vocês comentem bastante, deixem o seu like, comentário, mais like. É o engajamento que nós precisamos para que o YouTube nos recomende, o canal cresça e a gente continue aqui em 2024. Um forte abraço a todos os meus amigos que me assistem, que colaboram conosco, ao pessoal do nosso grupo de membros do WhatsApp. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.